Oi, babes! Na Yasmin Scores está começando mais um vídeo no meu canal, então sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui, em específico, vai ser um vídeo super especial pra mim, porque eu vou contar a minha história pra vocês. Esses dias eu recebi na minha caixinha de perguntas do Instagram se eu já tinha algum vídeo contando a minha história e eu lembrei que não. Eu pensei, tipo, véi, as pessoas só conhecem o que eu mostro pra elas, né? Às vezes elas nem sabem como eu comecei na internet e tal. Então eu decidi trazer esse vídeo aqui pra vocês, juntinho com um Arrume-se Comigo de make. Vou fazer minha maquiagem enquanto eu conto a minha história. Vou contar por cima, já vou avisando que eu sou horrível com ano, com data. Então eu vou contando mais ou menos, aí vocês vão pegando pela minha idade, que às vezes eu vou conseguir lembrar a idade e tal. Aí vocês vão entendendo, o que eu for lembrando eu vou botando aí na tela também, as datas e tal. Então, é isso, bora começar. Eu vou primeiro aqui prender minhas franjinhas pra elas não ficarem na minha cara. Eu tô prendendo com uma totalmente diferente da outra, mas eu comprei e pasmem, veio assim. Então não tem muito o que eu fazer, né? E é isso, então bora começar o vídeo. Bom, vamos começar então a minha história do começo. Peguei aqui um caderninho, gente, pra eu não esquecer das coisas. Vou falar das fases da minha vida. Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu só avisar pra vocês que eu já passei esse nível aqui facial no meu rosto. Porque eu tinha começado esse vídeo, só que eu gaguejei muito, então comecei a escrever, porque eu falei, não vai funcionar eu arrancar as coisas da minha cabeça, senão eu vou ficar perdida. Mas então, vamos começar a falar da história desta pequena jovem loirinha de olhos verdes, que nasceu dia 7/2/2001 em São Bernardo do Campo. E eu sou aquariana, um pouco nata, mais ou menos assim, não sou tão aquariana, mas sou super. E que mais? Morei em Santo André até os meus 7 anos, eu só nasci em São Bernardo, mas a minha família inteira e eu moramos em Santo André. Eu, no caso, morei só até os meus 7 anos, que foi quando eu mudei pra Indaiatuba. Aqui em Santo André eu estudava numa escola chamada Adventista, que foi assim, não sei se você já estudou lá, se você conhece alguém que estudou, mas pra mim só a pré-infância lá, aquele prézinho foi gostoso, porque pra quem não sabe, Adventista é uma escola cheíssima de regras, que você não pode nem pintar a unha, usar brinco, colar, logo eu, né? Olha só a gata aqui. Enfim, não foi assim a melhor escola que eu já estudei, mas fiz amizades lá, conheci muitas professoras legais e tal. Então, não posso falar que foi, tipo, uma fase ruim da minha vida, porque a escola também, né, vai ser sempre ruim. Mas é gostoso também, então faz parte da vida. E eu estudei lá até os meus 7 anos, né, que como eu falei, que aí foi quando eu mudei pra Indaiatuba, São Paulo. E lá foi onde eu tive os melhores anos da minha vida até hoje. Os meus pais ainda eram juntos, e aí como funcionava? O meu pai tem uma loja de carro aqui em Santo André, faz tipo muitos anos, acho que desde antes de eu nascer. E ele tem essa loja no mesmo lugar, faz muitos anos e tal. E aí teve um assalto na loja dele, e aí ele falou, olha, como a gente já tem essa casa construída em Indaiatuba, vai você e os nossos filhos, falou pra minha mãe, né? Vai você e os nossos filhos morar lá. E aí eu fico morando aqui e de final de semana eu vou pra morar. Eu vou pra ficar com vocês e tal. E assim foi, né, nos primeiros meses, até que meus pais se separaram. E foi um baque, né, todo mundo, socorro, né, o que eu faço agora. E depois de um tempo dos meus pais terem se separado, ficou eu e meus irmãos e minha mãe morando em Indaiatuba e meu pai morando aqui em Santo André. E os meus irmãos falaram, vou morar com o papai. Meus irmãos foram morar com meu pai. Primeiro foi o meu mais velho, aí depois foi o mais novo, o do meio, no caso. E eu fiquei com a minha mãe em Indaiatuba, porque não sei também porquê. Era a vida mesmo que queria que a gente ficasse lá. Eu e minha mãe também nunca gostamos tanto aqui de Santo André, né? Não era um lugar que a gente amava de paixão e tal. E a gente morava numa casa, tipo, boa lá. E aí a gente decidiu ficar. Minha mãe vendeu essa casa. Nessa época, quando a gente foi pra Indaiatuba, a gente começou estudando no Renovação, mas nenhum dos três se adaptaram. E aí, sim, depois a gente foi pro Conquista, que é a escola, assim, do meu coração, que, sério, se eu tivesse que escolher um lugar pra refazer toda a minha escola, assim, seria lá. Foi uma escola que me acolheu muito, que eu fiz grandes amigas, amigos que estão na minha vida, assim, até hoje. Foram os melhores anos da minha vida. E, enfim, galera, aí
Meus irmãos vieram, né, aqui pra Santo André e eu continuei lá em Indaiatuba com a minha mãe. Foi uma época super difícil, porque minha mãe, só meu pai trabalhava, então quem bancava tudo era o meu pai. E aí, nisso, a minha mãe teve que começar a trabalhar, sendo que ela, tipo, nunca tinha trabalhado, porque era uma decisão em conjunto dos meus pais que ela nunca iria trabalhar, né? Que ela não ia trabalhar e cuidar dos filhos, na verdade, não que ela nunca ia trabalhar. E aí, chegou a fase dela ter que começar a trabalhar, porque eles tinham se separado, né? E aí... ela vendeu a casa que a gente morava, que na verdade era uma casa só de veraneio, né? Só da gente passar o fim de semana, que no caso depois a gente foi morar lá e tal. E aí ela começou a trabalhar, as coisas começaram a, enfim, né, dar certo. Aí ela vendeu a casa e comprou um apartamento, porque eu e minha mãe somos duas cagonas pra casa. A gente sempre gostou mais de morar em apartamento. E aí a gente foi pra esse apartamento, chamava Edifício Vitória, se eu não me engano. E lá eu fiz grandes amigos também, tem uma amiga minha que eu conheço até hoje. E, enfim, foi uma época assim meio difícil pra gente, porque minha mãe recém-separada, eu sem irmãos, né? Do nada morava com todo mundo e do nada começamos a morar só nós duas. E isso serviu muito de aproximação pra mim e pra minha mãe, não que a gente já não era próxima, mas assim, a gente virou o escudo e o porto seguro uma da outra, sabe? E aí começou essa história de eu passar a semana com a minha mãe, final de semana na casa do meu pai, chorava pra ir da casa da minha mãe pra casa do meu pai, chorava pra voltar da casa do meu pai pra casa da minha mãe. E, enfim, a minha infância... Nunca me faltou nada em bens materiais, essas coisas assim, nunca, tipo, graças a Deus. Mas foi assim, um tanto quanto difícil pra mim. Porque, enfim, gente, separação de pais sempre vai ser difícil. Eu posso ter 10, 20, 30 anos que vai ser sempre difícil. Não sei se vocês já passaram por isso, mas pra mim foi assim. E, enfim. Aí, né, beleza, começamos a fazer isso. E aí, no Conquista, eu conheci amigas que eu tenho assim até hoje, Maiara, Milena. A Milena foi do Renovação, na verdade a gente já se conhecia daqui de Santo André. Minha família mudou pra Indaiatuba, a família dela mudou também. E a gente sempre foi muito amiga, a gente tem foto de pequenininhas juntas. E sempre fomos amigas, até hoje a gente é. Aí ela estudou no Renovação, ficou no Renovação, só que eu saí. Mas mesmo assim a gente nunca perdeu a amizade. Tanto que teve um final de semana, eu acho, que eu fui sair com a família dela, tomar um sorvete. E eu fui picada por uma abelha, tipo, no olho, tipo, bem aqui. Meu olho ficou desse tamanho. E aí eu descobri que eu sou alérgica a abelhas. Então, sempre que você me ver correndo, vai ser provavelmente de uma abelha. Enfim, teve a Maiara, que é uma amiga minha até hoje também. A Bia, que é uma amiga minha que eu tenho até hoje também. E, enfim, né? Aí comecei a estudar no Conquista, a vida de criança normal, brincava muito na quadra desse prédio que minha mãe tinha comprado, na piscina. Brincava muito, estudava, era uma boa aluna. Tinha minhas amigas ali, né, tananã, certinho. E em 2011, estava estudando no Conquista ainda, tinha 10 anos. Eu estava brincando na quadra desse edifício que eu falei pra vocês, né, que minha mãe tinha comprado. E aí eu tive que voltar pra casa porque eu tava sentindo uma dor de barriga muito forte. Aí beleza, né? Passou, a gente foi pro hospital, eu e minha mãe. Voltei embora pra casa. No meio da madrugada, minha perna direita travou, eu não conseguia me mexer. Fui pro hospital de novo, eles fizeram um ultrassom lá, viram que eu estava com apendicite. Eu tenho a cirurgia de apendicite. E eu lembro, o que mais me marcou dessa cirurgia foi... Eles rasgaram a minha roupa favorita, porque eu tava muito imóvel, minha perna direita tinha travado, que é um sintoma do apendicite, né? E aí eles rasgaram minha roupa literalmente no meio, assim, minha calça jeans, minha blusinha que era toda listrada, colorida, cacharel, que eu amava. E coisa que marca a criança, né? Enfim. Aí operei, fiquei os 3 meses lá de cama, né, que criança tem que ficar, né. Na época também a cirurgia era diferente do que é hoje é por laparoscopia, né, se não me engano. E aí fiz a minha cirurgia, o tratamento foi super bom, assim, o pós, né, cirúrgico foi super bom. E depois de um tempo eu voltei pra escola
E aí foi aonde eu me aproximei muito de uma das minhas melhores amigas até hoje, que chama Bia. Beatriz, no caso, né? Mas aqui pra mim ela é Bia. E desde quando eu conheci a Bia, a nossa amizade foi assim, só cresceu. A gente não teve, no começo da nossa amizade, aquela fase de você, tipo, estar conhecendo a pessoa, sabe? Parecia que a gente já se conhecia, a gente virou super amigas. E aí era assim, o final de semana, a gente sempre enchia o saco das nossas mães pra gente ir embora juntas da escola, que era assim, a coisa favorita da minha vida de fazer. Aí a mãe dela sempre falava que ela só ia poder se ela arrumasse o armário dela. Aí a gente ia pra casa dela, arrumava o armário inteiro dela, tipo, por exemplo, pra sair de sexta, pra ir no cinema. Aí eu ajudava a Bia a arrumar o armário inteiro dela pra gente conseguir sair. E sempre dava certo. A gente foi, assim, amigas inseparáveis. E ainda somos, né, porque agora eu mudei, né? Mas enfim, isso é história pra daqui a pouco. E, enfim, gente, Aí, isso mais ou menos, eu tinha lá os meus 13, 14 anos já. E aí, com 14 pra 15, a minha mãe teve um problema que eles me ausentavam muito dos assuntos de adulto. Então, eu só ficava sabendo depois que meio que já tinha passado. Minha mãe ficou mal, muito mal uma época. Eu não sei direito o que foi, né, que ela teve, que a gente teve que vir morar aqui em Santo André, porque, como eu falei, a gente morava sozinha lá em Dayatuba, só eu e ela. E aí ela veio pra cá, morou com a mãe dela. Eu acabei morando na casa do meu pai, porque como a gente não tinha casa aqui em Santo André, e minha mãe, que tava precisando de ajuda, não ia ficar uma criança lá atrapalhando a minha avó e tal, cuidar dela, então eu fiquei com o meu pai. Voltei pra esse colégio adventista, que era o único colégio que eu conhecia gente, que eu conhecia uma amiga minha chamada Gabi, e aí eu falei, vou estudar lá, porque, enfim, né, aí eu fiz meu pai gastar horrores com a apostila, porque é um colégio particular e não é barato, horrores com o uniforme, e tá tudo parado até hoje aqui no meu armário. E beleza, fiquei 3 meses, a minha mãe ficou morando com a mãe dela, depois de um tempo a minha mãe ficou bem. Era algo meio espiritual assim, sabe, gente? Por isso que eu não sei explicar direito, mas no final minha mãe ficou bem. E teve uma noite que era de quinta pra sexta, eu tava na casa do meu pai, a gente tinha voltado do jantar, eu fiquei com uma enxaqueca, mas eu tava muito infeliz, tá, gente, muito mesmo, foi bem na época dos meus 15 anos, então, tipo assim, tava tudo meio merda, sabe, quando tá tudo meio merda? Tava tudo meio merda. E nessa quinta-feira, eu fui pra escola de manhã, não sei o que, eu odiava estudar no Adventista, eu odiava mesmo, com todo o meu coração, me fez muito mal. É porque eu também não tava numa fase muito boa, aí, tipo, juntou tudo, e aí, enfim, fiquei mal mesmo. E aí, nada contra a escola, tá, gente? Tô falando sobre os meus processos com aquilo. Eu ia muito mal nas provas também, só tirava 0 e tal, e aí, beleza. Aí, nessa quinta-feira, eu tive uma enxaqueca muito forte, a maior enxaqueca que eu já tive. E era um reflexo do meu corpo dizendo que eu não estava bem. E meu pai, naquele dia, ele até... eu não lembro se ele chegou a ligar ou se ele só falou, mas ele falou assim, olha, eu vou falar com a mãe da Bia, da sua amiga, pra você morar com ela. Eu pago as suas contas, né, tipo, pago, sei lá, comida, essas coisas, a escola, e você vai morar com a Bia, porque assim, não tá dando. Tipo assim, eu tava muito infeliz. Muito mesmo, eu só ficava dentro do quarto, eu só saía pra ir pra escola quando eu ia pra escola, porque eu faltava mais do que ia. Então eu tava assim, muito mal mesmo. E nesse dia, meu pai não sabia o que fazer comigo e ele me levou pra casa da minha avó, era tipo já 10 da noite, assim. E eu chorei a madrugada inteira de enxaqueca. E aí minha mãe fez muita oração pra mim e tal. E aí no outro dia, ela decidiu que o melhor seria a gente voltar pra Indaiatuba, porque nem eu nem ela tava se adaptando aqui em Santo André, porque como eu falei pra vocês, a gente não gostava. E aí, na mesma semana, assim, a gente já foi pra Indaiatuba. Eu não lembro onde a gente foi morar logo depois que a gente chegou. Eu acho que minha mãe ainda tinha um apartamento, alguma coisa assim. Eu acho que a gente morou, tipo, uns 3 meses aqui. E isso eu com 15 anos, né? Aí, beleza, voltamos. Eu acho que minha mãe vendeu o apartamento que a gente morava e comprou outro. Aí eu voltei pro Conquista. Tive que arrumar minhas notas porque tava tudo muito ruim, porque, enfim, né, a gente tava totalmente sem psicológico pra estudar. E, enfim, voltamos, ficou tudo certo.
Passou um tempo, o meu irmão, ele sempre gostou muito de dirigir, de carro, de moto e tal. E o meu irmão mais velho teve um dia que ele... Depois, né, gente? Tô contando os fatos mais importantes, assim, porque... Enfim, né, no meio de todas essas coisas, eu gostava de menino, quebrava a cara, chorava, ficava mal, pensava que minha vida ia acabar, todas essas coisas de adolescente, né, mas isso não vem ao caso porque, enfim, né, gente, adolescente, essas coisas passam muito rápido, né. Aí, o meu irmão, em uma dessas, que ele sempre vinha, tipo, almoçar com a gente só pra pegar a estrada em Indaiatuba, porque ele também morava aqui em Santo André. E aí, ele voltava, assim, no mesmo dia à tarde, fazia só um bate e volta pra testar carro que ele comprava e tal, porque ele também trabalha com carro e moto. E naquele dia ele tinha ido me buscar na escola com uma moto que ele tinha comprado. E a gente almoçou junto, ele ficou um pouco em casa com a gente e tal. E aí, quando ele tava indo embora, eu lembro até hoje da cena, me veio uma sensação horrível. Só que, mal de escórcia, todo mundo teimoso. O menino foi do mesmo jeito. Eu tava sentindo um mau pressentimento. A minha mãe, o meu pai, o meu irmão, todo mundo falou pra ele não sair de casa aquele dia. E o bonito fez o quê? Saiu, né? E aí eu lembro certinho da cena dele virando a esquina assim da minha casa e o meu portão fechando. E eu vendo ele assim, indo. E aí beleza, né? Ele foi embora. Cheguei, subi lá pro meu apartamento. Tava treinando pra uma apresentação de jazz que eu ia ter na época. E aí minha mãe chega em casa desesperada, que ela era professora de yoga na época, ela trabalhava bem pertinho, ela tinha uma casa de yoga bem pertinho de onde a gente morava. E ela simplesmente falou que meu irmão tinha sofrido um acidente de moto e que, tipo assim, ele tinha voado e que a gente só tinha informação de que ele estava no hospital. O que as duas fizeram? Pegamos o carro e fomos direto pra Santo André, aqui pra São Paulo, né? Pra ver o que tinha acontecido, pra minha mãe falar com meu pai e tal, pra gente ver o que a gente ia fazer. Não sei o que deu, meu irmão quebrou o fêmur, que é um ossinho aqui da coxa da perna. Ele quebrou o fêmur, ficou vários dias em coma por alergia a algum remédio, se eu não me engano. E como eu falei pra vocês, a minha família sempre me tirava dos detalhes. Então eu não sabia de nada que estava acontecendo, tanto que eu fui saber que ele ficou em coma depois. E é até fofinho, porque a única pessoa com quem ele se comunicava é a minha cunhada, que hoje eles são casados e tem o Henrico. E é muito especial pra mim, assim, tipo, a Nath e tal, enfim. E é muito legal que ele só gesticulava, tipo, só se mexia quando a minha cunhada falava com ele. E, enfim, foi um período bem intenso. E aí o meu pai teve, meu pai e minha mãe tiveram a solução de ir e ligar pra mãe da Bia de novo, que é a Patrícia, que sempre foi minha segunda família. E eles vieram me buscar aqui em Santo André pra eu ficar morando com a Bia enquanto minha mãe resolvia as coisas com meu irmão aqui. Nesse meio tempo, a minha mãe saiu da casa de yoga, que era dela também, ela saiu da sociedade. Teve maior BO também, várias coisas, galera. Minha vida foi, ó, conturbadinha. Tô fazendo um podcast aqui. Acabei de pensar nisso, alguém devia ter me chamado, né, pra um podcast. Eu fiquei um tempo morando com a Bia, indo pra escola com ela, voltando pra escola com ela e tal. Então, aí o meu irmão acordou do coma, ficou melhor, teve que botar pino na perna, um monte de coisa. E pra vocês verem como é a intuição, né, gente? A família inteira sentindo. E, enfim, aí depois passou, e aí eu acho que, se não me engano, eu já tava lá com os meus 16 anos. E aí comecei a sair muito, gente. Eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos. Eu gostava muito da casa cheia, porque como só morava eu e minha mãe, então a gente sempre gostava de companhia. Aí a minha casa vivia cheia, eu saía todo final de semana. Eu já contei até isso pra vocês no Instagram, que de sexta a gente saía do Conquista, né, que era a escola que eu estudava. A gente ia pro Jaraguá, que tinha um McDonald's lá, a gente almoçava lá. E depois ia todo mundo pra um condomínio de 3 amigos meus, que são trigêmeos. Que aí a gente ficava, tipo assim, em 20 adolescentes no condomínio, na casa deles. E era muito gostoso, porque à noite a gente comia pizza, esfirra. Aí do nada todo mundo dormia lá, era muito gostoso. Foi assim, uma das melhores fases da minha vida. E, enfim, eu fui muito adolescente. Eu acho que se eu tivesse vivido a minha adolescência aqui em Santo André, eu não teria vivido metade das coisas que eu vivi em Indaiatuba, porque lá era muito tranquilo andar a pé, minha mãe ela era muito segura, com segurança mesmo e tal, né, tipo assim,
minha mesmo, porque eu conseguia sair a pé, era tudo muito pertinho, era tudo muito mais seguro. E em Indaiatuba eu tive muito essa liberdade, graças a Deus. Aí terminou o 9º ano do ensino médio, enfim, enchi o saco tanto da minha família, mas tanto que eles me colocaram. Aí eu comecei a fazer o objetivo à noite, e aí foi aonde eu me afastei um pouco da Bia, porque ela continuou no Conquista, teve novas amizades, eu também fiz novas amizades, e enfim, aqueles conflitinhos de amiga, sabe, que eu morria de ciúmes, aí a gente brigava, mas era tudo certo, deu tudo certo no final. E, enfim, e aí, gente, quando eu entrei no objetivo, eu só zerava as provas. Eu não conseguia, eu passava assim. Eu ia pra escola 1 da tarde, a minha aula era só às 7 e eu passava da 1 às 6, mais ou menos, estudando pras aulas. Não era nem pras provas, era assim, pra conseguir acompanhar. Pra mim foi muito difícil, como eu falei, eu não sou uma pessoa assim muito do estudo, mas eu odiava fazer as coisas 2 vezes. Aí vocês me imaginam no objetivo tirando só 0 nas provas. Vocês têm ideia disso? Aí, beleza. Fiquei lá os meus, sei lá, 4, 5 meses no objetivo. Tava doida por um menino. Doida, doida, doida mesmo. Sofria horrores por ele, tipo assim, muito mesmo. Essas coisas de adolescente, tá? Tô abrindo minha vida mesmo pra vocês. E aí, depois, né, no meio do ano que eu tava no objetivo, aconteceu uma coisa muito, tipo, pesada pra mim, na minha família, que foi muito difícil pra mim, e eu me isolei. Eu fiquei, tipo assim, 1 semana quieta, sem comer, sem falar com ninguém, assim, nem com a minha mãe eu falava direito. Eu fiquei, assim, em extremo estado de choque, só não me sinto confortável pra falar disso aqui com vocês, mas, enfim, foi uma parte da minha vida. E foi muito ruim pra mim, foi assim, a pior fase da minha vida, da minha família inteira, na verdade. E eu tive que sair do objetivo, mas eu tava totalmente sem psicológico pra estudar, gente, totalmente. E a minha mãe falou assim, olha, beleza, você quer sair do objetivo, eu te tiro, mas eu não vou te colocar numa escola pública, não vou colocar. Minha família tinha medo e tal, porque, tipo, minha mãe sempre colocou a gente, tipo, fez de tudo pra gente estudar em colégio particular, pra eu virar pra ela e falar assim, mãe, ou você me bota numa escola pública, ou eu não vou passar esse ano. E aí, beleza, conversamos, ela me voltou pro Conquista, a gente conversou com as minhas coordenadoras, e elas falaram assim, Yasmin, você quer voltar? Você volta, mas assim, você vai ter que correr muito atrás do prejuízo, porque você tá muito lascada, e, tipo assim, você vai ter que correr muito atrás mesmo pra você conseguir passar esse ano. E, gente, vocês não imaginam o estado que tava o meu psicológico. Era uma coisa que tinha acontecido muito perto de mim. Então, eu tava muito, muito, muito fragilizada. Não tava com cabeça pra estudar. E aí, beleza, né? Fui pro Conquista, fiquei de recuperação final, fiz um monte de coisa, mas graças a Deus eu passei esse ano, né? E aí, comecei o ano no Conquista, né? Gente, eu tô achando que eu fui pro objetivo no 2º ano do ensino médio, só que eu não estou lembrando, mas eu acho que foi o 2º. Terminei o 2º ano no Conquista, fui pro 3º ano no Conquista também. E aí, mais ou menos até o mês de março, quando eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, não vai dar. Eu estou assim, derrotada, não aguento mais. Eu preciso sair, eu preciso, tipo, tirar essa cobrança. Porque, querendo ou não, gente, colégio público é bem mais fácil de passar de ano, né? E eu falei, olha, ou você me tira ou eu vou repetir de ano. Eu já sei que eu vou repetir, porque eu estou literalmente sem cabeça pra isso, sabe? Aí, beleza. Aí, a minha sorte é que eu tinha 2 amigas, muito amigas minhas, que minha mãe conhecia, que estudavam nessa escola que eu fui, que era a Mayara e a Gabi. A Mayara foi, conversou com a minha mãe, não sei o quê. Aí eu ia me sentir mais segura também, porque eu não ia ficar tão preocupada. É claro que eu ia ter que estudar também, mas não assim, tipo, porque particular, vocês sabem que é muito mais difícil de passar de ano, né? Enfim, aí fui pra esse colégio, fiquei até o meio do ano, quando, de repente, tudo isso que eu tava passando acabou em junho ou julho de 2018, quando o meu pai virou pra mim e falou assim, olha, eu estou trocando o apartamento da sua mãe aí em Indaiatuba em um apartamento pra ela aqui em Santo André e vocês vão vir morar aqui com a gente, perto da gente, não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que esse pesadelo está voltando a acontecer. E isso, gente, aconteceu em 1 semana, eu já estava em Santo André. Sério,
Eu não consigo nem explicar a minha sensação. Meus amigos fizeram despedida pra mim. Minhas amigas também me ajudaram a montar as caixinhas. E, gente, vocês não estão entendendo. Quando eu falo que eu mudei muito de casa, é porque eu mudei muito de casa mesmo. E aí, enfim, vim pra Indaiatuba no meio do ano de 2018 e fui pra uma escola aqui em Santo André também, chamada Celso Daniel, se eu não me engano. Gente, eu não sei o nome da escola, velho. Eu realmente esqueci. Eu vim pra essa escola, que era uma escola pública também, porque, enfim, eu já tinha perdido meio ano em Indaiatuba estudando em 2 escolas, e no terceiro ano do ensino médio tava indo pra terceira escola. E aí eu falei, olha, é o seguinte, vocês não inventem de colocar eu no Adventista, porque eu não vou passar de ano e eu quero ir pra um colégio público, que era onde a minha amiga tava estudando também, que era o nome dela, era Gabi também, a mesma que tava estudando no Adventista quando eu tinha 15 anos. Aí eu falei, olha, eu vou pra lá porque é onde eu conheço alguém, não vou entrar como uma completa desconhecida no meio do ano, sendo que eu queria estar lá em Indaiatuba me formando com os meus amigos, né, tipo, terminando isso no Conquista, sei lá, em qualquer lugar, só que com os meus amigos. Fiquei muito chateada, porque eu não tenho um amigo, tipo, posso falar no presente, eu não tenho um amigo aqui em Santo André, assim, que eu posso falar, tipo, vamos dormir em casa, vamos no shopping, no cinema, não sei o que, tipo, eu não tenho. Enfim, em 2018, viemos morar pra cá, fui estudar nesse colégio, e aí, lá pro mês de agosto, mais ou menos, eu recebi uma mensagem no meu Insta, no meu direct, perguntando como funcionava a parceria comigo, porque na época eu já tava meio inserida ali nas redes sociais. Eu falava muito nos stories, eu postava muita foto, eu gostava de tirar foto, é uma coisa que eu esqueci de falar. Lá desde 2017 eu já fazia alguns trabalhinhos, assim, já fazia algumas fotos pras lojas, provador, recebidos, essas coisas, já fazia tudo. E aí eu já tava mais ou menos ali com uns 20 mil seguidores quando eu me mudei pra cá. E aí continuei alimentando, né, os meus seguidores e tal, fazendo recebidos. E aí, nesse mês aí, acho que vai lá pra agosto, assim, eu recebi uma mensagem de uma empresa de viagem de formatura, que é a Up Formaturas, se eu não queria fazer a formatura com as minhas amigas de Indaiatuba, porque eles foram na escola e perguntaram se eles tinham alguma influenciadora, alguma pessoa criadora de conteúdo que eles gostariam de ver fazendo parceria com a Up, mostrando toda a viagem e tal. E isso foi bem na sala dos meus amigos da Bia, que eu falei pra vocês, e eles prontamente me indicaram e eles entraram em contato comigo. E aí eu fechei a minha viagem de formatura em modo de permuta, né, de trabalho. Eu ganhava viagem de formatura e em troca eu fazia toda a divulgação pra eles. E beleza, falei, vamos, eles foram lá na loja do meu pai, conversar com meu pai e com a minha mãe, pra gente ver se era de verdade, né, porque, tipo, pai e mãe tem desconfiança, né. E aí, no final, fechamos, deu tudo certo. Chegou o dia de viajar, eu viajei lá pra Indaiatuba com a minha mãe, porque o ônibus que eu ia sair de lá, porque eu ia sair junto com as minhas amigas do Conquista, né, que era da onde eles iam fazer essa viagem. E aí a gente foi super legal, e no primeiro dia de viagem, vou até contar aqui já essa história, eu queria estar contando com o Gui, mas vou contar aqui mesmo pra vocês. Nesse primeiro dia de viagem teve uma festa que a gente foi, a festa tinha o show do MC Davi, e a gente dançou muito, foi muito legal com as minhas amigas. E aí pra ir embora pro ônibus, a minha amiga tava com dor de cabeça, então foi eu, a Bia e mais uma amiga nossa que tava no quarto junto com a gente. E aí a gente foi, nós três, embora pra pegar a fila do ônibus, né? E quando a gente chegou na fila, o Guilherme veio, porque ele tava trabalhando como influenciador nessa viagem também. E ele veio e cortou a fila, porque os influenciadores tinham esse poder de cortar a fila. Eu não cortava a fila porque eu tava com as minhas amigas e tal, não ia ter como cortar a fila de 3 pessoas, mas aí ele veio, cortou a fila e ficou do nosso lado, porque a gente era as primeiras pro próximo ônibus. E eu tava morrendo de frio, eu só tava indo embora porque minha amiga tava com enxaqueca. Então, assim, vários fatores só aconteceram pra mim e o Gui se conhecer, e eu tenho certeza que isso foi totalmente obra do destino. E aí ele pegou e virou pra mim e falou assim, você tá com frio? Porque era tipo 5 da manhã e eu tava tipo toda encolhida, porque eu tava de shorts, de blusinha de telinha e tal. Aí eu falei, tô, porque ele sempre andava com uma blusinha amarrada aqui, tipo uma blusa de frio, igual esses Mauricinho, ele andava. Aí ele pegou, me deu a blusa dele, e como eu e minhas amigas estávamos em 3, as duas sentaram, a gente tava no mesmo hotel, eu e o Gui, as duas sentaram num banco, as duas, né, e eu sentei no banco sozinha, e aí o Gui veio e sentou do meu lado, e
Da festa que a gente tava pro hotel era mais ou menos uma meia hora. Aí a gente ficou conversando, aí nesse meio tempo a gente ficou. E foi super... Assim, gente, foi muito engraçado. Foi muito, muito, muito. Porque, tipo, aconteceu assim, milimetricamente como tinha que acontecer, sabe? Aí, beleza, a gente ficou, trocou o número, né? Trocou a arroba do Insta e não sei o quê. Aí, no outro dia de manhã, quando a gente acordou no hotel, a gente desceu, tomou café da manhã e a primeira coisa que eu fiz quando eu olhei pra ele foi dar um selinho nele, porque eu sou dessas, marcando território sim, amores. E desde então, desde aquele dia, desde o primeiro dia da minha viagem de formatura, eu e o Gui conversamos muito, a gente ficou muito junto, foi muito legal. Teve um dia que a gente deixou de ir pra uma balada e pedimos pizza, só eu e ele, assim, no hotel. Então, foi muito legal, assim, a gente se conheceu muito, a gente conversou muito. E foi muito especial pra mim. Floripa, assim, vai estar pra sempre marcada na nossa história. E, sério, foi muito mágico, porque eu me diverti muito com as minhas amigas e, ao mesmo tempo, eu estava, tipo, literalmente conhecendo o amor da minha vida. Eu só não sabia disso ainda, sabe? Enfim, a viagem acabou, minhas amigas foram embora pra Indaiatuba, eu voltei pra Santo André. Enfim, aí no último dia eu já tava super apegada a ele, porque a gente, tipo assim, ficou muito tempo juntos mesmo. Foi tipo uma viagem de se conhecer, assim, e foi muito especial, porque a gente ficou muito juntos mesmo. E aí no meio da viagem eu perguntei pra ele, eu falei, mas da onde você é, né? Porque a gente tava vivendo um romance, né? Já pensou, ele morava, sei lá, no outro lado do país, porque a UP, ela pegava galera de várias escolas, de vários estados. E vocês acreditam que ele era de São Caetano do Sul, que é tipo assim, vizinho de Santo André? Nem eu acreditei quando ele me contou, eu fiquei muito feliz. E aí chegou o dia de ir embora, e aí eu tava tipo assim, super triste, porque eu falei, gente, ele vai embora, vai esquecer de mim. E isso, a gente vai ter vivido um sonho, assim, de casal, e depois vai acabar, né? Foi o que eu imaginei. Aí ele foi embora, e aí eu falei, né, pra ele, eu falei, olha, a gente pode se encontrar e conversar pra ver o que a gente vai querer fazer disso, né? Porque, querendo ou não, a gente teve uma conexão. Aí ele falou, não, beleza, quando você voltar, quando você chegar, a gente pode marcar, né? Tipo, de se conhecer mais e tal, né? Ir num cinema pra gente conversar e beleza. Eu voltei pra minha casa, né? E aí o Gui me mandou mensagem, ele falou assim, vamos no cinema hoje, né? Porque eu acho que se eu não me engano, eu cheguei, tipo, ou no sábado ou no domingo. Acho que foi no domingo. Aí a gente chegou, eu conheci ele dia 7 de outubro, tá? Eu acho que isso foi, tipo, dia 15 de outubro, mais ou menos. Aí ele falou assim, vamos no cinema e tal, aqui perto da minha casa, pra gente conversar e tal. Porque ele também tinha gostado, né, gente? Eu tenho o meu charminho, né? Aí, beleza. Fomos no cinema, foi super legal. No final, a minha mãe veio me buscar e ele conversou com a minha mãe no carro. Eu tenho até um bumerangue, se eu achar eu deixo aí pra vocês verem. E desde então, a gente nunca mais se largou. Eu posso falar até que desde o dia 7 de outubro de 2018, a gente nunca mais se largou e a gente tá junto até hoje. Aí eu voltei, terminei a escola e aí veio o ano de 2019, né? Virou o ano, já tava namorando com o Gui, assumidíssima, apaixonadíssima. E aí veio janeiro de 2019, que daí eu já tinha acabado a escola. E aí minha mãe entrou no meu quarto e falou assim, seguinte, bonitinha, agora você vai ver uma coisa pra você fazer. Eu não sei o que vai ser, não sei se vai ser faculdade, eu sempre falei que eu tinha o sonho de abrir uma loja de roupa. Aí ela falou, não sei se você vai querer abrir uma loja de roupa, eu topo esse sonho com você e tal, mas você vai ter que decidir alguma coisa pra você fazer. Aí eu falei, bom, faculdade não está nos meus planos agora, porque primeiro, eu não faço ideia do que eu quero ser. Segundo, eu não quero estudar mais, acabei de, tipo, terminar a escola e, tipo, eu queria um ano sabático, assim, pra não estudar mais, pra pelo menos aquele ano eu iria dar um jeito na minha vida pra tentar não fazer a facu, que não era o meu sonho, né, gente? Nunca foi meu sonho. A minha mãe e o meu pai, eles nunca tiveram faculdade, né, e meu pai, enfim, é um empreendedor, tipo, bom, né, e tal. Então eu tinha outros exemplos dentro de casa, além da faculdade. E aí, eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero abrir uma loja de roupa, online. Aí ela falou, tá bom, eu vou investir nesse sonho com você, eu vou investir o meu dinheiro em você, e é isso. Aí a gente vai tentar, e se não der, você faz outra coisa, você vai fazer faculdade, sei lá, mas eu vou te dar esse ano pra você tentar correr atrás do seu sonho, que você sempre falou que era a loja de roupa. Beleza. Começamos a ir atrás de contador, de abrir CNPJ, de logo, de cartão, de etiqueta, sacola, caixa, todas essas coisas.
E aí, dia 7 de fevereiro de 2019, que foi no dia do meu aniversário de 18 anos, eu, bonitinha, abri minha loja de roupa online, que é a que vocês conhecem hoje, que é a Uzi, que é o meu maior sonho realizado. E abri a loja, fiquei lá um ano trabalhando muito. Deu certo, graças a Deus, eu já tava conseguindo ali me manter. Claro que eu não ganhava dinheiro nenhum, quase, né? Tipo, o meu lucro eu todo reinvestia. Mas ali eu já tava vendo que eu já conseguia fazer um dinheirinho, porque eu já tava com 100 mil, 150 mil seguidores no Instagram, então isso me ajudou bastante. Tava trabalhando com o Instagram também, né, como vocês já sabem. E aí um ano trabalhando até o meu aniversário de 19, eu ainda estava com a loja online. E aí a minha mãe se casou com o Felipe, que hoje é meu padrasto. E aí ela foi morar numa casa que ele estava construindo, então os dois moravam juntos e eu fui junto, né? Só que aí eu falei, gente, se eu não morar com meu pai agora, eu também nunca mais vou morar. E minha mãe tinha recém, tipo, casado e tal. E eu falei, olha, como meu pai mora sozinho, eu vou lá morar com ele. E aí eu vim morar aqui na casa do meu pai, que é essa que vocês conhecem, que eu moro hoje. Vim morar aqui, fiquei aqui trabalhando com a loja online também, minha mãe feliz com o casamento dela e tal, e eu aqui com meu pai também tava feliz, porque se eu não viesse morar com meu pai, eu não ia morar com ele nunca mais, porque depois que eu saísse da casa da minha mãe, eu já ia direto morar sozinha ou morar com o Guilherme. E aí, vim morar com meu pai foi uma das melhores coisas que eu fiz pra nossa relação, porque como meus pais são separados, eu não via muito meu pai, a gente não tinha tanto essa conexão de pai e filha, assim, ele não me conhecia tão bem, eu não conhecia tanto ele. Claro que a gente se conhecia, né, gente, mas assim, nos mínimos detalhes, sabe? E aí foi super importante pra mim ter vindo morar com ele, até hoje eu moro com ele, eu gosto muito de morar com ele. E... enfim, aí eu tinha ganhado meu carro, eu ganhei um Up de 18 anos, né, meu Upinho, que saudade dele, inclusive. E aí eu fiquei mais ou menos ali um ano com ele. E aí quando eu vim morar com meu pai, em mais ou menos julho, meu pai virou pra mim e falou assim, olha, seguinte, vendi seu carro. Aí eu falei, tá bom, e agora? Como assim vender o meu carro? Agora eu preciso comprar outro carro, né? Sei lá, eu tava super acostumada já a ter um carro e fazer minhas coisas e tal. Aí eu falei, olha, eu tenho duas possibilidades com esse dinheiro. Ir atrás do meu sonho de conhecer a Disney, que o carro era meu, né, porque antes eu tinha ganho um sorteio de igreja e eu ganhei um carro num sorteio de igreja, um carro zero. E aí, aí meu pai pegou esse dinheiro, porque eu ainda não tinha 18 anos, ele pegou esse dinheiro, trabalhou com ele, e aí no meu aniversário de 18 meu pai me deu o meu carrinho, então, tipo, ficou elas por elas, assim. E então esse dinheiro era meu. Aí eu falei, olha, eu tenho duas opções, né, ou ir pra Disney ou abrir uma loja física, que não tava nem passando pela minha cabeça, porque a gente tava no meio da pandemia, a pandemia já tava rolando fazia um ano. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, assim, nos pontos comerciais aqui pra alugar no centro da minha cidade, e do nada apareceu um, e eu falei, eu vou alugar, vou reformar, e vai ser isso. E aí foi onde eu tive a oportunidade de abrir a loja física, abri a loja física, que vocês também sabem que tá aí até hoje. E eu comecei a procurar, e comecei, né, a reforma e tal, em julho de 2020. Ela foi ficar pronta em 14 de novembro de 2020. Ela ficou mais de 4 meses reformando, porque eu levei um golpe. Tipo assim, foi tudo péssimo, a obra demorou horrores, eu já tava pagando aluguel e não tava conseguindo trabalhar porque a loja não ficava pronta. Aí meu pai tomou a frente da obra, contratou os pedreiros dele, né, que ele já tinha, que ele já conhecia. E aí sim a loja ficou pronta, dia 14 de novembro de 2020 a gente inaugurou. E aí foi um sucesso, foi assim um sucesso, que em novembro e dezembro assim eu estourei de vender, já recuperei todo o dinheiro que eu tinha gasto, inclusive o do golpe. E aí em janeiro de 2021 continuei, eu tô com guia ainda, né, então... 2021, assim, foi um ano de realizações, que eu consegui ter a loja física, que eu consegui construir a minha vidinha aos poucos, né? E aí, no final de 2021, que as coisas começaram a acontecer um pouquinho mais, que foi aonde eu comprei o meu carro, o meu primeiro carro que eu comprei, né? Porque o outro eu tinha ganhado. Eu comprei meu HB20, que inclusive eu tô devendo o tour pra vocês aqui, que eu não esqueço, tá? Pode deixar que eu vou fazer. E junto com isso... surgiu a oportunidade de eu e o Gui alugarmos um apartamento que antigamente era do meu irmão, e aí como ele saiu, eu
a gente pegou pra alugar porque era uma super oportunidade pra gente, pra gravar, pra fazer nossas coisas, pra ter nosso tempinho juntos. E aí, surgiu essa oportunidade, a gente alugou o apartamento e a gente tá com o apartamento até hoje também. E foi mais ou menos isso que aconteceu na minha vida, graças a Deus. Hoje em dia eu tenho a minha independência financeira, tenho minha casa, tenho meu carro, se eu precisar, né? É que eu gosto muito de morar aqui com meu pai também, porque, enfim, quando eu sentir que for a hora, a gente pode ir pro apartamento tranquilamente. O Guilherme também tem a vida dele. E eu acho que é basicamente isso, que é a minha história, bem por cima, assim, bem por cima não, né? Fiquei 50 minutos falando com vocês. Mas eu acho legal vocês me conhecerem assim. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a minha vida, pode deixar aí nos comentários que eu posso responder vocês. E foi um prazer abrir minha vida assim pra vocês. Eu acho que é bem legal vocês saberem assim, porque todo mundo que deve olhar pra mim deve falar assim, nossa, ela teve a vida perfeita, né? E foi muito pelo contrário. Mas mesmo assim, eu tô aqui, eu me reergui, eu gosto muito de viver. E enfim, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tô aqui até hoje com a minha loja física, loja online, namorando. E se Deus quiser, esse ano eu realizo meu sonho de ir pra Disney, que é o maior sonho da minha vida, depois de ser mãe. Mas o sonho de mãe vai demorar bastante ainda. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha biografia que eu fiz pra vocês. Falei pra caramba. E é isso. Um beijo. Fiquem com algum outro vídeo do canal. Se inscrevam muito aí. E tchau!